conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Vai falando com o Senhor. Me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, te quero ver viver. Senhor, toma as tuas vidas diante da tua presença, Pai. Enche-nos com o teu poder e com a tua graça, Senhor. Vem derramar sobre nós nessa noite. Pai, quanta confusão houve nessa cidade, mas nós cremos, Senhor, que o Senhor tem sido fiel conosco, nos guardado em cada detalhe, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, traz os teus filhos pelas mãos. Enche esse lugar, Senhor, não somente com pessoas, mas com a tua presença. Age com poder e com graça nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que haja operação de milagres, curas, libertação nessa noite. Que o teu poder venha ser derramado sobre nós. Em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, ouvir a tua voz nessa noite. Fala conosco, Senhor. Usa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. E derrama sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Você pode cantar conosco? Você deseja conhecer o Senhor? Quero te conhecer. Salvador. Levante suas mãos e cante. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor, meu coração te dou. Quero te
palavra do Senhor diz, eu não me recordo agora a frase certa, mas a palavra diz que do nosso coração surgem todas as nossas intenções, tudo sai do nosso coração. E a palavra diz que a boca fala do que está cheio o seu coração. Entregue seu coração ao Senhor, deixe Ele te levar. É mais fácil com o Senhor, porque Ele sabe. A palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Ele sabe tudo. Levante as suas mãos comigo. Levantar as mãos significa: Jesus, eu me rendo. Se você deseja render-se ao Senhor nessa noite, abra suas mãos assim bem alto e diga ao Senhor: eu quero te amar, Senhor. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te dou. Diga a Ele: quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Te entrego o meu viver, te entrego o meu viver, meu Senhor. Aleluia, aleluia. E a palavra diz que nós podemos crer no Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas, que tem o descanso dos seus pés aqui na terra. Mas Ele, um dia, desejou chamar-nos para Ele, desejou uma família e nos criou para o louvor da sua glória. Creia no Senhor. Não importam as necessidades, não importam as dores, as lutas. Apenas creia que Jesus está aí com você. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho da sua dor, mas Jesus está aí com você, porque Ele prometeu. Amém. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus para quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar, todo poderoso.
Quantos de vocês já viram um vídeo na internet que vai mostrando Jesus? A hora que você está chorando, Ele chora junto. A hora que você está feliz, Ele está feliz junto. A hora que você perde alguém tão querido, Ele chora. Jesus é assim. Ele se importa em todas as horas. Contemple o nosso Deus. Na dor, na aflição, quando não vejo solução, digo a mim mesmo: minha alma espera em Deus. Abro os meus lábios e creio, mesmo contra a esperança. Creio em um Deus pra quem tudo é possível. Creio em um Deus que tudo pode mudar. Creio em um Deus que fez o céu, a terra e mar, todo poderoso.
pedir que você feche os seus olhos, que você comece a ver pela fé a coroa da vida que será colocada na sua cabeça. As palavras que Ele nos dirá, você pode ver. O Senhor derramaria do teu Espírito nos últimos dias. Veja pela fé. Toda vez que a luta ficar tão difícil, toda vez que parecer que você vai desistir, você vai falar: Deus, hoje eu acho que eu não consigo mais. O Espírito te mostrará a coroa. Ele te mostrará o gozo do Senhor. Vai valer a pena. Já valeu a pena. Receba o dom da fé para crer nas promessas do Senhor para a sua vida. Receba o dom da fé para crer que nada está no fim. Quando parece que está no fim, é apenas o começo para o Senhor. Porque aí não é mais o seu coração quem manda. Aí não é mais as suas mãos quem mandam. Precisa ser Ele. Se importa comigo. O seu amor é maior do que tudo, Senhor. Pelo teu imenso e grande amor, Senhor, derrama do seu amor agora, Senhor, em cada coração aqui, Senhor, em nome de Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Abra o seu coração. Tem ciúmes de mim.
perto de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Você pode cantar, Ele me amou.
Lembra-se do lugar onde você estava, tão sujo na lama do pecado. E Jesus foi até lá, se chuchou para te salvar, para te colocar em um lugar de honra. Comece a lembrar onde você estava quando Jesus te achou, quando Ele te encontrou. E eu declaro que se você nunca sentiu esse amor em seu coração, você o sentirá nesta noite. Porque Jesus, Ele te alcança nesta hora. O amor do Senhor me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Não importa as coisas que você já fez. Às vezes você está aí no seu lugar pensando: será que Deus realmente me ama? Deus, mas eu sou tão sujo. Deus, eu faço tantas coisas horríveis, Senhor. Ele te diz nessa noite: o meu amor cobre multidões de pecados. O meu amor resgata, tira da mão do diabo. Porque pelo pecado, porque por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo Senhor o pecado foi retirado. Só porque Ele nos amou. Diga comigo. Ele me amou. Diga. Ele me amou. Cantem, queridos irmãos. Igreja, cante ao Senhor. Cante. Ele me ama. Ele me amou. Obrigada, Senhor. Eu te amo, Jesus. Vladimir, vem cá. Enquanto o Vladimir vem, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui quantos aqui não estavam domingo passado aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver quem não estava domingo passado aqui. Olha, se vocês tivessem vindo, não ia caber, né? Porque estava lotado isso aqui. Mas graças a Deus você veio hoje. Deixa eu fazer uma pergunta àqueles que vieram. Quem de vocês foi para casa e chegou lá, olhou no espelho e tinha um dente obturado, seja de ouro, seja de cor mais clara, seja de cor, mas tinha um dente obturado lá e aconteceu no culto? Quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu sei que o Marquinhos postou no Facebook, né? Mais alguém? Eu sei de mais gente que recebeu, você, né? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Então, isso é legal para a gente saber. Isso é nada mais, nada menos do que Deus dando um sinal para nós. Eu estou no meio de vocês. É Deus confirmando a obra através de sinais. Deus vai fazer muito mais coisa, mas uma coisa nós não podemos. Nós não podemos viver de sinal. Amém ou não amém? Nós temos que viver do que, irmãos? Do que? Fé em que, irmãos? Fé em que, irmãos? Nós temos que viver de uma fonte. Qual é a fonte inesgotável? Qual é o manancial das águas vivas? Fala o nome dele, amado. Jesus. Amém? E quem testifica sobre ele? Ele mesmo disse: são elas que testificam de mim, são elas que dão testemunho de mim. Quem é?
Pode falar mais alto? As Escrituras. Amém? Então Jesus da Bíblia. Amém? É o Jesus da Bíblia. Muito bem, mas aconteceu mais coisa do que dente de ouro. Vem cá, Vladimir, vem cá. Aconteceu mais coisa do que dente de ouro. E terça-feira, os líderes de corda que vieram aqui ao Gruta, na Sul 2, houve uma ressurreição. Uma ressurreição na Sul 2. Esse Deus é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Mas aqui houve também um fato muito gracioso. Eu queria que o Vladimir contasse o que aconteceu depois que você doou o carro para o pastor Léo. O Vladimir fez uma doação de um carro que ele tinha para o pastor Léo. Como que foi isso, Vladimir? Glória ao nome do Senhor. Estou nervoso. Bom, gente, eu vou ser sincero para vocês. Tudo que eu venho passando durante a semana está sendo muita luta, porque domingo, a hora que eu saí de casa, como o pastor falou, eu estava desempregado, estou desempregado ainda, mas tenho fé que já vai abrir. Eu tive uma cobrança grande por telefone, financeira, e eu, durante esses 40 dias de Deus provedor, eu tive muita bênção, mas bênção espiritual, que foi tremendo, e cura. Alguns sabem, eu passei um momento crítico de saúde, quase infartei, fiquei 4 dias internado, mas Deus me abençoou. E a hora que eu saí domingo de casa, ainda olhei para minha esposa e falei, aonde está o meu... Esqueci, deixa eu colar aqui. Minha botija. Falei, eu queria tanto que Deus mostrasse minha botija da viúva, do óleo, do azeite. Eu queria saber onde está a minha botija para mim poder suprir as minhas necessidades, né? E vim para cá. E eu sentei lá em cima, não gostei de estar lá em cima, vou ser sincero para o senhor. Muito barulho, e tá certo, estava tendo festa e tal, mas sabe quando a gente quer prestar atenção e não estava dando certo. Aí a hora que o pastor começou a falar do pastor, que até aí eu não sabia que era o pastor Léo, falando dos detalhes, tal, que estava precisando isso. Naquele momento, eu tive um desafio dentro de mim, que foi nítido. Falou, eu duvido você dar o golfe. Eu duvido você dar o golfe, eu duvido você dar o golfe, e ficou isso o tempo inteiro dentro de mim. Aí o pastor falou do apelo do dinheiro, eu falei, olhei para minha esposa, eu tinha acabado de receber R$100 do Zé, que eu tinha trabalhado no sábado, estava no bolso. Eu falei, amor, posso dar os R$100? Ela falou, está no teu coração, amém. E o pastor não viu lá em cima, estava quase tacando a pedra quando ele viu lá em cima. Graças a Deus ele me viu. Só que ainda não estava contente com aquilo. Estava ainda dentro do meu coração. Eu duvido você dar o golfe, eu duvido você dar o golfe, eu duvido você dar o golfe. E nessa história que o senhor estava contando, pastor, sobre o Léo e tal, a hora que veio eu duvido dar o golfe, que eu acho tremendo os irmãos saberem isso aí, veio uma passagem que eu tive com o Léo, que ele pagou um sorvete para mim aqui na sorveteria. Na hora veio na minha mente, lembra do sorvete que ele te pagou? A hora de você retribuir. Eu desci rasgando lá, até o pastor achou que eu estava passando mal, eu estava mesmo, estava quase infartando de novo. E foi bênção, irmão, bênção sobre bênção, o que eu, na segunda-feira que eu entreguei o carro para ele aqui, ele nem estava sabendo, o Lívio que expôs isso, os R$1.000 abençoou ele também, eu não quis, eu peguei o carro do jeito que estava, os R$1.000 foi para terminar a casa dele, para ele mudar para a casa dele, então, graças a Deus, abençoei 2 vezes. E essa semana, pastor, eu venho passando muita luta, muita mesmo, só que dentro de mim, eu creio que a vitória está alcançada já, só que nem eu venho pedindo, sexta-feira teve a vigília, eu venho pedindo oração, tudo, porque essa semana foi quebrada, esse final de semana, em nome de Jesus, eu sentia muita tristeza, não sabia o porquê, mas muita tristeza e uma dor forte no meio do peito. Então eu vim lutando contra isso, lutando e pedindo para Deus. Eu sei que foi quebrado porque o meu galardão está com Deus. E a minha botija eu entendo que não é só financeira, é em vidas que eu vou ganhar, de tudo que está passando, pela minha família. Pastor, não tem nem palavras, cara, não tem palavras.
E uma coisa que eu deixo claro para os irmãos: quando Deus tocar no coração, obedeça. Que é a coisa mais, não tem palavras mesmo para dizer, como é gostoso você obedecer a Deus. Mesmo usando eu tão pequenininho que eu sou pequeno na presença de Deus. E Deus me usou em dar um carro que eu não podia e não vai me fazer falta nenhuma. Encontro o Léo toda hora na rua, aquela alegria toda. E amém, irmãos, é isso aí. Creia em Deus e obedeça mesmo. E os 40 dias de provisão não terminou. E isso vai ser muitos e muitos e muitos e muitos. Continua orando e jejuando, não para com isso aí não. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. As palmas para o Senhor Jesus. Muito bem. Eu vou pedir a compreensão, em especial, daqueles que são líderes de corda, porque eu vou ter que trabalhar a igreja durante um período em coisas que vocês já têm sido tratados. E quando a gente está ouvindo coisas que já ouviu, ou coisas que a gente está passando por situações que a gente já foi treinado, a função nossa não é ficar reclamando de que algo novo não está sendo dado para nós, mas é ajudar a treinar os outros. Amém? Amém, líderes? Amém. Então, muito bem. Eu quero hoje começar a falar sobre edificar a casa de Deus. Eu quero falar sobre isto com você. E eu quero falar sobre algo que falta. O ser humano, ele nasce, ele cresce e às vezes morre sentindo falta de alguma coisa. Sentindo que não está preenchido. Você pode perguntar para a pessoa do lado: você está preenchido? Por que será que o ser humano tem esta necessidade latente dentro dele? Está lá, ela grita dentro dele. Por que será que ele tem essa necessidade? Por que será que ele carrega isso consigo? Um pão sem fermento não cresce, fica duro. Quem aqui já fez pão? Levanta a mão. Eu já fiz. Pão que não cresce é feio demais, não é? Então falta alguma coisa para preencher, para dar aquele pãozão bonito, né? Eu faço algumas coisas, viu, irmãos? Eu me aventuro. Eu não sou bom de cozinha que nem o Marquinhos, não. Né? Eu confio mais em ir comer a comida que ele faz do que comer a comida que eu fiz, mas eu dou uns tapas também na comida, lá nas panelas, de vez em quando. Não força também, né? Então, comida precisa de tempero, senão falta alguma coisa. Você come, aquela comida está bonita no prato, e você põe na boca, aquilo começa a crescer, aquilo começa a inchar dentro da boca, né? Então existe algo que falta no ser humano, e este algo é tão cheio de pleno sentido, que a vida daquele que o encontra, fica cheia de plenitude, de propósito. Mas se a pessoa não encontra esse algo que está faltando, a pessoa segue numa vida desproposital, numa vida que sempre está batendo na trave. E piora, sabe quando? Piora quando a pessoa tem tudo. Piora quando a pessoa sente que não tem necessidades básicas a serem supridas. Aí ela fica assim, meio que... Porque enquanto você tem uma necessidade básica para ser suprida, você está lutando. Você está lutando. Uma hora que você não tem, você fica no vazio. E aí então aquele vazio, aquele algo que falta, ele parece que vai explodir dentro do seu peito. Então se você tem uma vida com propósito. E se você não tem, você tem uma vida sem sentido. No entanto, irmãos, este algo que falta dentro do ser humano é para todos, não é só para alguns. Não é assim, alguns encontraram porque são mais bonitos.
eles têm um RG melhor do que o outro, ou eles têm uma data de nascimento melhor, né? Como querem os cartomantes, ele tem um astral melhor, como querem os astrólogos, né? Os astrônomos são cientistas. Os astrólogos querem dizer, você nasceu numa data errada, né? Não, não é nada disso, é para todo mundo. Deus tem esse preenchimento para todos nós. Só que nós precisamos ter compreensão disso, compreensão plena disto. Porque este algo que preenche, não o algo que, o vazio, mas este algo que preenche, ele só pode ser dado, preste atenção, nós só podemos receber por revelação. É algo sobrenatural. Ninguém recebe porque é mais inteligente. Ninguém recebe porque frequentou mais a igreja, deu mais dízimo, deu mais oferta, fez isso, fez aquilo, aquilo outro. Você só recebe este algo por uma revelação. Aí eu fico me lembrando da Tatinha aqui na frente da igreja, há 2 domingos atrás, né? Dizendo, cadê a Tatinha? Está aí? Cadê? Ainda bem que eu não te entreguei, viu, Tatinha, hoje. Pensou se você não está? Ela falou claramente, fiquei 15 anos para ter uma conclusão. Levei 15 anos, não levem 15 anos. De repente a pessoa, ela é revelado para ela. Precisa levar 15 anos? Não, não precisa. Mas se você não tiver uma revelação de Deus, você jamais saberá. E pode acontecer o caso de você se tornar um pastor sem essa revelação. Você já pensou ser um pastor, um missionário, um presbítero, um líder de corda, um supervisor, um coordenador de corda, pastoreando outras vidas e você mesmo está vazio? Será que isso acontece? Sim, isto pode acontecer. Porque a gente vai no embalo da religiosidade e aí de repente a gente se depara com o fato de que não está pleno, não está cheio, está faltando alguma coisa. Esse quebra-cabeça está faltando uma peça. Algumas vezes essa sensação é uma mera sensação, mas algumas vezes ela é real, falta realmente esse algo. Daqui a pouco eu vou falar o que é. Eu vou seguir falando sobre este algo durante estas semanas aí. Às vezes a gente tem a sensação porque não tem a compreensão. E por não compreender, a gente erra. Diz a palavra que nós erramos por não conhecermos as Escrituras e nem o poder de Deus. Um povo sem revelação, um povo sem profecia, um povo sem visão, é um povo que vai perecer, que vai ficar descoberto, que vai ficar à mercê do diabo. É isso que diz as Escrituras. Então preste muita atenção no que eu vou seguir dizendo aqui para você. Quando você recebe este algo na sua vida e recebe por revelação, a sua vida passa a ser frutífera. É um segredo da vida. E o que é esse segredo da vida? Quando nós estamos falando isso para você, eu sei que você quer que eu fale logo, né? O que é, né? Mas você vai ter que vir, continuar vindo aqui para saber também, tá? Porque Deus vai ter, além de eu falar, Deus vai ter que revelar para você, porque uma coisa é aquilo que está escrito. Você sabe o que a Bíblia diz do que está escrito? Que a letra é, pode falar mais alto, a letra é, mas o Espírito vivifica a letra. Meu amado, se você ler a Bíblia, você pode ler ela durante anos, e ela ser um livro bonito para você, cheio de coisas boas para você, mas se Deus não fizer isso ficar vivo para você, jamais você entenderá o que está dentro dela, quase que eu falei, né? Este algo. Então, eu estou falando daquilo que trouxe transformação na vida do apóstolo Paulo. Quando ele escreveu para os Efésios a sua carta, veja lá no capítulo 3 de Efésios, versos de 3 a 5. Quando ele escreve esta carta, ele fala sobre algo que está escondido como mistério dos séculos. Efésios capítulo 3. Vamos ler aí
do verso 3 ao verso 5. A carta de Efésios é uma carta riquíssima. Compartilhe a palavra com aquele que está próximo de você. Se você vê alguém sem Bíblia, compartilhe a sua Bíblia. Tiverem dois com Bíblia e um com o outro, compartilhe a Bíblia com alguém. Não deixa ninguém sem ver as Escrituras. Efésios, capítulo de número 3, do 3 ao 5. Olha o que ele diz lá. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco escrevi. Por isso, quando vocês leem, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Paulo está lá no século I, escrevendo para os Efésios. Ele está escrevendo que ele recebeu uma revelação, uma manifestação, que foi dado a ele conhecer um mistério. Fala para o teu irmão, mistério. Você sabe o que é um mistério? Mistério é um mistério. Você não sabe o que é, não é? Se você soubesse o que é o mistério, você não era mistério, não é? Mistério é o que é misterioso. É aquilo que está oculto, aquilo que está encoberto, aquilo que a compreensão não alcança, aquilo que os olhos, mesmo vendo, não percebem, os ouvidos, mesmo escutando, não discernem. Paulo está dizendo, como me foi esse mistério manifestado pela revelação. Como antes um pouco escrevi, ele tinha escrito um pouco sobre isso, um pouquinho antes, aí no capítulo 3, no capítulo 2, no capítulo 1. Aí ele diz, por isso quando vocês estão lendo esta carta, vocês podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Mistério de quem, irmãos? Cristo. O qual, noutros tempos, ele diz séculos, quer dizer tempo, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas. Segundo, este segredo só é revelado àqueles que creem em Cristo. Esse segredo não é revelado em escola. Esse segredo do algo que falta no coração humano não é revelado em curso. Quem aqui já foi líder de casais, já deu curso de casais? Quem aqui já fez isso? Deixa eu ver. Vocês já deram curso para casais? Ensinaram tudo para os casais naquele curso, terminou o curso, eles se divorciaram. Quem já viu isso? Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão. Sabe por quê? Porque a revelação não se aprende em curso. No curso você aprende ideias, e o cara está lá dentro, com um monte de coisa errada, aí você abre os olhos dele, de que ele está errado, mas ele não sabe o caminho, aí ele só sabe que está errado. Aí ele fala, quer saber de uma coisa? Vou chutar o pau da barraca. E vai embora. Larga a mulher. Às vezes terminou o curso, ele larga. Às vezes terminou o curso e não vem mais na igreja. Já viu isso já? Vocês conhecem gente que foi até o batismo, se batizou e não apareceu mais na igreja? Quem conhece? Eu me lembro do primeiro batismo que eu fiz como pastor. Foi tão frustrante. Tinha uma moça que ia à igreja, essa moça estava tendo uma vida, parecia tão transformada, Deus parecia estar fazendo algo na vida dela, tão tremendo, e ela seguia, ia no curso que eu dava de discipulado, e depois daquele discipulado ela foi para a comissão de exame de batismo, e ela deu todas as respostas corretas, e eu estava empolgado com todo mundo, com ela também, e aí então ela foi para o batismo. Terminou o batismo, ela chegou na casa dela, ela botou uma roupinha de baranga e foi para a luta. Sabe por quê? Ela achou, provavelmente, ela achou que se ela se batizasse, ela estava salva. Se ela fosse molhada com aquela água que o pastor abençoou, ela estava salva.
ela não compreendeu o mistério e continuou tentando preencher o seu vazio, que nem a mulher samaritana, com homens. E quando me contaram isso, eu não acreditava. Não é possível, ela veio aqui, ela confessou Jesus como Senhor, ela fez tudo direitinho, como eu ensinei, e aí ela aprendeu como fazer, mas ela não aprendeu ser. Você entendeu a diferença? A gente às vezes aprende as respostas, a gente aprende as músicas, às vezes a gente aprende como se posicionar na igreja, até como caminhar dentro da igreja a gente aprende, porque tem um jeito de caminhar de crente, você sabia que tem? Tem um jeito de caminhar de crente, é verdade. Eu vou chamar o Fernando Molina para nos mostrar como que um crente... Brincadeira, Fernando. Não, aí esculhamba, né? Aí acabou o culto. Porque tem um jeito de andar de crente, né? Crente apressado para o culto, né? Vai com a Bíblia na frente, assim. Tem o crente espiritual, ele nunca usa a Bíblia do lado direito, ele só usa do lado esquerdo. Ele usa a Bíblia assim. E ele anda feito anjo que está tentando ser arcanjo ou querubim. Ele anda como quem está vendo o sobrenatural. Ele respira, ele puxa o ar de uma forma diferente. Quando ele ora, ele faz sons esquisitos. Vai até desde chiado e outros sons que aqui não convém, mas faz. Mas aí o cara pisa na bola, aí você fala, por quê? O cara parecia tão santo, o cara parecia que estava tudo bem na vida dele, estava tudo legal, ele orava até em línguas. Já viu isso já? O cara orava em línguas, como uma mulher que me ligou um dia e falou, pastor, eu sei que o senhor fala a verdade, fala uma verdade para mim, por favor. Em nome de Jesus. Falei, quem é você? Ela explicou, eu não entendi até hoje. Se estiver aqui dentro, você me desculpa, querida. Não levanta para falar que eu sei que você vai passar vergonha. Mas ela perguntou para mim o seguinte, pastor, eu frequentava a reunião de um profeta. Toda semana eu ia lá, ele me dava palavras de Deus tremenda. De repente, eu estou numa boate. Falei, onde você estava? Dá uma olhadinha só, a história que ela está me contando. Ela já estava se denunciando, eu estava numa boate. Estava tendo um karaokê dentro da boate. Eu não sei como que boate é. Tem karaokê dentro de boate, irmãos? Como que é? Tem irmão se entregando aí, né? Falou, pastor, qual foi a minha surpresa que de repente subiu para cantar uma música lá no palco, quem? O profeta com um copão de cerveja na mão. Pastor, me responde, aquelas palavras que ele me dava era de Deus ou não era? E pastor, ele estava com o amante dele, o amante dele dentro da boate. Irmãos, quando o cara começa a dar profecia assim, é isso que te digo. Desconfia, irmão, esse cara está... Então, uns caras esquisitos, né? Aí ela perguntou para mim, Deus ia usar um homem desse? Eu falei, eu já vi Deus usar até mula, mas nunca ouvi falar que Deus usou outro tipo de animal, né? Falei para ela, a verdade é essa, irmã, mas Deus faz o que quer. Então, por que às vezes a pessoa perde a bênção? Porque ela entendeu o que o pastor está falando, mas ela não entendeu o mistério por trás das palavras, o mistério por trás das Sagradas Escrituras, ou por dentro dela. Ela não entendeu o espírito da letra, ela só entendeu a letra. Ela virou uma religiosa, aprendeu tudo dentro da igreja, mas ela não aprendeu quem é Deus. Ela não aprendeu as profundezas de Deus, os mistérios de Deus, e isso só pode ser revelado. Então esse segredo também só é revelado para quem crê, viu, irmãos? O cara que fica testando Deus, fica sempre aí com o pé atrás, nunca vai receber a revelação. Você tem que cair de cabeça, você tem que mergulhar e falar, Deus, eu quero saber, Deus, eu quero, e vai atrás, e não é 5 minutos, e não é um dia, não é 2 dias, porque às vezes leva 15 anos, para a gente entender mais ou menos.
Aí depois que a gente entendeu, a gente descobre que não entendeu tudo. Aí a gente aprende um pouco mais, descobre mais um pouquinho, porque Deus vai revelando aos poucos. Um dia Ele disse para os apóstolos: eu não posso dizer tudo, porque vocês não conseguiriam suportar tudo que eu tenho para dizer. É muita coisa. Você já pensou, amados? Tem notícia que te abala, não tem? Tem alguém que nunca é abalado por notícia nenhuma? Tem notícias que me abalam demais. Eu fico desestruturado quando eu escuto certas coisas. Fico mesmo, eu preciso clamar a Deus para me ajudar. Agora, se eu não consigo conviver com uma ideia pequenininha ali, rasteira, que todos os seres humanos estão sujeitos a passar por ela, entender a mente de Deus, como que vai ser isso? É muito grande. Concorda ou não? É muita coisa entender tudo de Deus. Irmãos, quando alguém diz assim, eu lembro de uma profetisa que andou passando pela igreja, e tem uns irmãos que vão atrás, só Jesus, meu irmão. Você tem pastor, querido. E eu sou pastor de vocês há mais de 20 anos. Eu não sou pastor desde ontem, vocês me conhecem há muitos anos. E essa profetisa, ela falava assim: eu vi o coração de Deus. Eu conheço o coração de Deus, como quem conseguia ver os pensamentos que estavam na cabeça de Deus. Bom, resultado, não vou nem contar para vocês, que é triste, hein? É triste. Teve um camarada que levou ela para orar por um parente dele, que era alcoólatra. Quando ele voltou para o quarto, ele viu coisa que ele não queria ter visto. É triste. Por quê? Porque não entendeu nada. Não entendeu nada, infelizmente. Então, veja Mateus 13:11. Olha o que Jesus disse aos apóstolos. Por que Jesus pregava em parábolas? Os apóstolos perguntaram: Senhor, por que esse negócio de o Senhor ficar falando em parábolas? Por que o Senhor fica falando através de parábolas? Olha o que Jesus falou para eles. Jesus disse: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. O que Jesus falou? O mistério, que Paulo diz que é revelado, que transformou a vida do apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja, num homem segundo o coração de Deus. Esse mistério é dado para quem crê, era dado só para os discípulos, não era dado para a multidão. A multidão ouvia e não entendia nada. Entendia a historinha que Jesus contava. Vou contar para vocês a história de uma mulher que perdeu uma dracma. Dracma é uma moeda. Ela perdeu a dracma e o que ela fez? Ela chamou as suas amigas e foi procurar a dracma. O reino de Deus é como quem procura uma dracma. E aí ele termina isso e os apóstolos falam: Senhor, o que é isso? Ele explica para os apóstolos a parábola do semeador. Ele explica as parábolas. Os apóstolos nunca estão entendendo nada também na Bíblia, né? Aí ele vai explicando para os caras. Aí ele fala: por quê? Ele fala: porque a vós é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas a eles não. Eles vão ouvir e não vão entender. Então agora eu queria que você parasse um pouquinho, e eu queria que você fechasse os seus olhos, e pedisse para Deus, para que Deus te ajudasse a entender o mistério. Porque o mistério só pode ser compreendido pelo crente. Eu não vou esgotar tudo aqui hoje, mas eu queria que você fizesse uma oração sua aí. Você gostaria de ter essa revelação no seu coração, amém? Você gostaria de compreender o mistério do reino dos céus, amém? Então faz um pedido para Deus, diz para Deus: Senhor, eu gostaria de ter este conhecimento. Diz assim para o Senhor, não precisa fazer uma oração comprida não, que Deus está entendendo o seu coração. Terceiro, o que é então esse segredo? O que ele contém? Efésios 1:9. Vamos lá para Efésios capítulo 1, verso 9.
Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Capítulo 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Efésios 3:11. Parte do versículo: de acordo com seu eterno propósito que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mistério, portanto, é o propósito eterno de Deus. O mistério que mudou a vida do apóstolo Paulo é o propósito eterno de Deus. É aquilo que Deus tem no coração para realizar antes que houvesse mundo. Preste atenção. Deus tinha na sua mente um propósito que é eterno, que existe antes da criação. E esse propósito, ele vem sendo como que desenrolado, ele vem sendo trazido para nós, revelado para nós durante os séculos. E Paulo diz, ficou oculto durante muito tempo esse mistério. Que mistério? O propósito eterno de Deus. Fala para o seu irmão, sabe-se algo que falta dentro do coração do homem? Fala mesmo, sabe-se algo que falta dentro do coração do homem? É a revelação do mistério. Sabe qual é o mistério? O mistério é o propósito eterno de Deus. Muito bem, falei, não disse nada, né? Este propósito é o desejo mais profundo do coração de Deus. Ele também é a missão mais importante que Deus tem para nós como igreja. Esse propósito determina como todo o povo de Deus vive a vida cristã. O propósito eterno é responsável por revelar o verdadeiro conceito e a verdadeira prática do que é ser igreja. Graças a esse propósito e só graças a ele que podemos encontrar o verdadeiro propósito das nossas vidas. Qual é o propósito de Deus? O propósito eterno de Deus é aquele algo que o homem sempre procurou, mas nunca encontrou, algo do qual ele sente falta e que não pode ser trocado por qualquer outra coisa no mundo, não pode ser preenchido por droga, não pode ser preenchido por prostituição, não pode ser preenchido por sexualidade, seja ela homossexual, heterossexual. Este propósito não vai, o vazio que tem lá dentro, só o propósito eterno de Deus preenche. Você não vai preencher com dinheiro, você não vai preencher com turronices, você não vai preencher com violência, você não vai preencher com o teu querer, você não vai preencher com comida. Tem gente que está tentando preencher comida, virando um balão. Você não vai preencher com beleza física. Tem gente que está ficando, parece um Adonis, né? Maçudo, né? Parrudo, né? Tem mulher que parece homem, de tanto ir para a academia, já fala grosso, que nem homem também. E não vai adiantar, você pode fazer tudo o que você quiser, você pode tingir teu cabelo, você pode fazer uma cirurgia plástica, você pode colocar um airbag novo, você pode colocar airbag onde você quiser, não vai adiantar, porque esse algo é interior, ele é um mistério, ele está lá dentro, ele não é, ele já vem com a sua natureza. Você tinha que ter ele quando você nasceu, mas porque você nasceu longe de Deus, você não tem ele, e você só tem ele revelado por Deus. Se Deus te der, ele mesmo diz, ninguém me amou primeiro, ninguém deu a mim para que eu haja de retribuir. Deus diz, eu te amei primeiro, foi eu que te busquei. E muitos homens estão tentando preencher esse mistério com a religião, e compram imagens, e se ajoelham, e fazem preces, e fazem orações, isso em outras igrejas, e nessas igrejas como a nossa, fazem correntes de oração, e pagam dízimo, e vão lá, corre atrás de pastor, e vira aquela correria, aquela insanidade na vida do cara, e ele corre, e ele quer fazer, porque ele acha que se ele fizer, ele vai agradar a Deus, e no final de tudo ele está exausto, cansado,
E sabe o que ele começa a pensar? Isso é tudo uma grande mentira. Pois saiba, você tem razão. Tudo que você faz para preencher o coração, que não é o propósito eterno de Deus, é uma grande mentira. E isso está sim dentro das igrejas. E tem aqui dentro também. Só que nós queremos que você tire isto do seu coração. Irmãos, tem igreja por aí que ensina o cara a orar com a postura de marketing, fazendo merchandising da igreja. Vocês já viram isso aí ou não? É que às vezes a gente não se dá conta. A gente não se dá conta. A igreja ensina o cara a orar fazendo uma pombinha no coração. Está fazendo merchandising da igreja. E sabe o que o cara acha? Que vai funcionar. É religião. Não funciona. No final você vai estar tão vazio quanto você sempre foi. Vladimir veio aqui e falou que deu o carro. Eu me lembro um cara, Vladimir, que entrou no meu gabinete pastoral. Eu conheci ele de menino. Ele lutava taekwondo e eu ia ver, os treinos lá do BAN, e eu vi esse cara treinando lá também. E ele era faixa marrom na época, ele disse que chegou até a preta. Esse cara entrou no meu gabinete, ele parecia um alucinado, um senhor já, de mais de 60 anos. Ele ficou de 4 no sofá do meu gabinete. E ele começou a pular e gritar e dizer: me levaram tudo. Eles fizeram eu achar que eu ia ter Deus, e eu entreguei o meu melhor, eu entreguei minha casa, eu entreguei tudo, eu entreguei a minha escritura, eu entreguei tudo, eu estou zerado, eu não tenho nada e não tenho Deus. O que fizeram comigo? Eu estou ficando louco. Por quê? Porque, meu querido, você está tentando preencher o vazio com aquilo que é vazio. Religião é vazia. Só Jesus pode preencher o coração de um homem. Esse é um mistério, mas quando eu falo Jesus, o que você vê? Tem gente que vê um cara numa cruz. Tem gente que vê um alemãozinho bonitinho, um italianinho bonitinho, que pintaram lá na Idade Média. Tem gente que faz uma visão estereotipada de Jesus. Isso não vai te preencher jamais. A tua vida vai continuar tão vazia quanto ela sempre foi. Eu digo para você, volte para o mundo, desfrute do que tem lá fora, porque é melhor que você desfrute um pouco de algo que vai passar, que não vale nada também, do que ficar dentro de uma igreja buscando algo que não existe. Então, se você quer algo verdadeiro, você tem que ter no teu coração Deus e o propósito eterno dele. Porque, olha, irmãos, Satanás não pode tirar a salvação de um crente. Quando eu falo de para o mundo, eu estou falando aquela palavra da Bíblia que diz que aquele que quer pecar, peque mais. Aquele que quer se limpar, se limpe mais também. Você quer pecar? Vai pecar. Ninguém está te segurando. Mas se você quer se limpar, então se limpe mais. Queridos, prestem muita atenção. Um crente, já falei isso muitas vezes, N vezes, eu vou falar de novo. Satanás não pode roubar a salvação de um genuíno crente, mas pode tornar a tua vida miserável. Sabe por quê? Porque você já tem o mistério de Deus, você já tem o propósito, mas não compreende. Então você fica que nem aquela semente que foi lançada entre pedregais. Fica todo alegrinho, mas vem a tribulação, você já... Vem uma perseguição, você... Já viu gente assim? Se converte rapidinho, eu quero Jesus, eu quero Jesus. A primeira tribulação que passa, já não quer mais. Já quero voltar para o mundo. Ou então você pode ser aquela que ficou entre os espinhos, que veio para a igreja, creu em Cristo, e aí pediu para Deus uma bênção. E Deus te abençoou com uma empresa, te abençoou com riqueza, te abençoou com dinheiro, e aí você começou a imaginar coisas e criar um mundo teu. Ficou bem de vida, financeiramente, e mal de vida espiritual. Aí aqueles espinhos vão te sufocando.
Mas somente quem tem o propósito eterno de Deus gravado no seu coração, na sua mente, na sua conduta, saberá como se conduzir na vida. Eu quero que você entenda uma coisa: cristianismo é revelação. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Jesus disse isso. Ninguém vai vir a mim, ninguém vai crer em mim se o Pai não trouxer ele. Você pode desejar muito, mas se você não for trazido pela mão de Deus, você não vai reconhecer Jesus como teu Senhor e Salvador, e você jamais será um cristão genuíno. Você será uma obra, um rascunho daquilo que deve ser um cristão. E é por isso que tem muito evangélico. Alguns não são cristãos mesmo, mas tem muito evangélico por aí dando nó na praça, fazendo o Senhor Jesus passar vergonha, porque ele ainda não entendeu aquilo que deve ser feito. Fala o que não deve, faz o que não deve, age como não deve, vai a lugares que não deve, tem relacionamento com pessoas que não devem. E o Senhor Jesus está olhando e fazendo assim com a cabeça. Então, meu irmão, eu queria que você saísse daqui hoje clamando por uma visitação de Deus na sua vida. Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. Pede para Deus abrir os teus sentidos espirituais. Porque às vezes os seus sentidos espirituais estão lacrados, fechados, ou muitas vezes abertos só para ver o que é maligno, porque foi aberto pelas trevas. Pede para Jesus fazer uma obra na sua vida, senão jamais você vai enxergar, jamais você vai ver. E se essa noite você está vendo, você entendeu, saiba que você está entendendo porque Deus está te dando a oportunidade de entender. Deus quer habitar no teu coração, mas Deus não quer só habitar no teu coração, Deus não quer só habitar na tua vida. Entra na minha casa, entra na minha vida, né? Mexe com as minhas estruturas. Deus não quer só isso. Deus quer executar na sua vida o propósito eterno dele. Nós vamos estar falando disso em outros cultos também. Então não falte, se você quiser se aprofundar nisso. Eu quero estar te ensinando. Mas saiba disso, você precisa querer, você precisa desejar e precisa orar, porque você vai receber isso por revelação. Basta você me responder o seguinte: quantos aqui já leram um texto da Bíblia várias vezes? Você leu o mesmo texto, aí naquele dia você vai ler o texto e de repente parece que o texto pega você, né? Parece que não foi você que pegou o texto, parece que o texto pega você, e de repente você enxerga algo que você nunca viu naquele texto. Como que eu nunca vi isso? Estava tão claro aqui. Chama-se revelação. Amém? Aquilo que preenche o coração do homem é o mistério de Deus que estava oculto. Deus revelou em Cristo. E esse mistério é o propósito eterno de Deus. Somente o propósito eterno de Deus preencherá o teu coração. E eu vou estar falando disso domingo que vem, no outro domingo, eu vou falar disso nos próximos domingos. Eu queria perguntar para você que veio aqui essa noite. Para você, queria falar antes para você isso, eu já disse, mas vou repetir. Você precisa ter Deus no teu coração, porque você só recebe o propósito por revelação. E talvez esta noite brilhou a luz aí no seu coração. Esta noite deu um pluf, brilhou a luz. E você entendeu, eu preciso desse Deus porque eu estou vazio. E eu não quero mais ser vazio. Eu já fiz tanta coisa para preencher. E talvez você esteja nessa igreja há muito tempo e está vazio. E talvez você já veio aqui à frente com a sua mão levantada dizendo, eu quero Jesus, mas continua vazio porque você só disse, eu quero Jesus. Você não se derramou diante de Deus, você não se entregou para Deus. Não são palavras mágicas, precisa haver um ato de fé.
Então, feche os seus olhos. Eu quero te dar a oportunidade de você entregar a tua vida para Jesus essa noite. Feche os seus olhos onde você está. Por isso que eu disse que a chuva selecionou. Você não veio aqui por acaso, não. Deus te trouxe. E Ele queria falar com você. Porque ninguém pode ser trazido a Jesus se não for pelo Pai. Se você quer entregar a tua vida a Jesus essa noite, se você quer que Deus habite no teu coração a partir de agora, de verdade, se você quer este buraco preenchido, vamos começar pela pessoa de Deus. Diga para Ele aí no teu coração, não fala em voz alta não, diga aí, fala de verdade para Deus. Você podia falar em voz alta aí para me impressionar, mas fala de verdade aí dentro, fala para Deus, Deus, entra na minha vida. Deus, entra no meu coração, por favor. Eu preciso do Senhor. Eu estou cansado, vazio. Já fiz tanta coisa e continuo vazio. Eu quero que o Senhor entre. Eu quero que o Senhor mude a minha história. Mude a minha história, Jesus. Toma o controle da minha vida. E seja aquele que manda, seja aquele que revela, seja aquele que conduz. Eu quero estar sensível à tua voz, ao teu comando. Eu quero que o Senhor me comande, porque eu quero estar sensível ao teu comando. Eu te recebo na minha vida pela fé, Jesus. E eu peço para o Senhor, por causa do teu grande amor, escrever o meu nome no livro da vida aí. Porque o Senhor sabe que eu creio, que o Senhor pagou os meus pecados. E eu hoje estou desistindo de pagar os meus pecados. E estou aceitando o pagamento que o Senhor fez na cruz. Estou desistindo de viver do meu jeito. E estou aceitando o teu propósito, que ainda nem conheço, mas eu sei que é o melhor para a minha vida. Eu oro assim com fé. Eu oro assim com sinceridade. Amém. A igreja esteja orando, amados. Eu quero orar por você que fez esta oração. De onde você estiver, você que fez essa oração, dá um sinal com uma das tuas mãos. Você fez a oração? Sinaliza, amém, amém. Mais alguém? Amém, amém. Pode abaixar. Que o nome do Senhor seja glorificado. Igreja, a irmã Gisele está pedindo para lembrar que o culto da Asa de Adoradores, celebração, será às 20 horas. Não constou ali no informações. Ela pediu para lembrar os amados deste momento precioso. Quero chamar aqui o nosso irmão Derson. Ele vai compartilhar conosco um testemunho que ele recebeu aí, algo que ele recebeu de Deus na sua vida financeira. Que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Em abril, eu estava trabalhando nas lojas Colombo, eu era promotor de vendas, estava lá fazendo uma exposição, aí chegou um homem, todo bem trajado, e me fez uma proposta de serviço, para mim ser representante de laboratório farmacêutico, propagandista, para ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava, né? E uma das perguntas que ele perguntou para mim é que se eu tinha carro. Detalhe, 2 meses antes, Deus me abençoou com um carro 0. Glória a Deus, né? E graças a Deus, glória a Deus, fui contratado, amém? E 3 meses depois que eu fui contratado, a empresa que eu trabalhava mandou embora todos os promotores do Brasil inteiro. Ou seja, Deus preparou tudo, não deixou que eu ficasse desempregado. Amém? Então, gente,
Deus é fiel àquele que confia nele. Graças a Deus, eu sempre fui dizimista fiel. Momentos de dificuldade, primeira coisa, separar o dízimo. As contas, vamos dar um jeito. E Deus sempre nos supriu. Amém? Amém. Mistério. Abre aí a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Vou compartilhar um pouco com os amados esse texto, antes de nós nos alegrarmos, trazendo ao Senhor, à casa do Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. O apóstolo Paulo, ele descobriu algo tremendo, mistério, né? O pastor Paulo já abordou algumas coisas aqui, e esse irmão entendeu de Deus, entendeu no Senhor, e por isso foi este homem que foi. Filipenses capítulo 4, do verso 10 em diante. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um agradecimento e também estava feliz por ter sido abençoado, sido ministrado pelos irmãos da igreja de Filipos. Ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere ao a dar e receber, exceto vocês. Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo mostra, através desse texto, que além de ser um homem maduro, é um homem que descobriu o segredo de viver sempre em paz e de viver bem. Como ele diz no texto, viver contente, satisfeito, né? Você percebe que ele é equilibrado, né? Ele faz aí algumas comparações de momentos da sua vida, né? Onde ele aprendeu tanto a ter fome como ter fartura, né? A ter abundância, a ter falta, né? Passar por tribulações, né? E ele diz uma série de coisas, ele vai fazendo essas comparações para mostrar que nós podemos desfrutar de uma vida equilibrada em Jesus. E ele descobriu isso. E todas as cartas de Paulo você vai ler, você vai vendo o que esse homem fala, esse servo de Deus. E esta é uma das palavras que ele gosta muito de usar: revelação. Este homem recebeu do Senhor muitas revelações. Ele atingiu um nível de conhecimento que o permitia desfrutar de uma vida abundante, de uma vida farta. E mesmo quando não tinha, ele permanecia tranquilo, né? O que normalmente a gente vê na nossa vida, no nosso andar, na nossa caminhada, é que muitas vezes
a circunstância é que nos rege, é a circunstância que nos dirige, né? Se temos bastante, estamos felizes e contentes, estamos cantando, estamos pulando, estamos nos alegrando. Se não temos, estamos cabisbaixos, estamos abatidos, né? Muitas vezes é a situação do coração, é as emoções, né? Se elas estão bem, então nós estamos pulando, estamos alegrando. Se elas não estão bem, nós estamos para baixo, nós estamos com a cara enterrada no chão, né? E Paulo está dizendo que eu aprendi, eu entendi, eu aprendi que em Cristo, em Jesus, todas as minhas necessidades serão supridas. E como diz o pastor Paulo ainda há pouco, você precisa crer. Porque é em Jesus, não é fora de Jesus, não é nas circunstâncias, não é em homens, não é em pessoas, ainda que Ele possa usar os homens para nos encher, para nos abastecer, para nos abençoar. Mas é em Cristo, querido, que todas as suas necessidades serão supridas. E ele termina aí dizendo, o meu Deus suprirá todas as necessidades. Portanto, todas é todas. Deus é um Deus ilimitado. Deus é um Deus que tem fartura e abundância para todos. Mas você precisa crer. E ele diz, todas as nossas necessidades, ou todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas. Onde elas estão? Em Cristo Jesus. Fora de Jesus, você não terá nada, mas em Jesus, você será abundantemente rico, farto, abastecido. Mesmo quando você olhar para o natural e ver que não tem nada, mesmo quando abrir a despensa e ver que não tem nada, isso não irá te abater, isso não roubará a tua paz, porque você tem uma certeza e uma convicção, é de que Jesus, o meu Senhor, suprirá todas as minhas necessidades. Todas elas. Amém? Fala para o teu irmão aí. Olha para ele e diga para ele. O meu Senhor vai suprir nele, na sua pessoa, todas as suas necessidades. Sejam elas quais forem. Em Cristo, você receberá, porque já é teu, foi comprado por Ele, e dado a você o direito, pela fé e graça, de desfrutar de todas estas bênçãos. Amém. Fecha os teus olhos. Fique em pé. Você que vai trazer o seu dízimo e a sua oferta, estenda suas mãos ao Senhor. E fale com Jesus, renda-se a Ele, creia nele, confie inteiramente nele, porque Ele é quem vai suprir a sua necessidade. Não devemos fazer deste momento um momento qualquer. É um momento onde nós temos que temer e tremer diante do Senhor. É um momento que nós temos que nos alegrar no Senhor, porque Ele tem sido a nossa suficiência. Foi isso que o apóstolo Paulo descobriu. O meu Senhor, o meu Jesus, é mais do que suficiente para mim. Ele é toda a fonte de riqueza e provisão. Ele é a minha suficiência. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, olha para a vida dos teus filhos. Olha para a tua igreja, o teu povo, o Senhor, tu que habitas em nós, e nós que estamos em ti, e o Pai que habita em nós, e o Espírito Santo habita em nós, e nós estamos nele. Nós seremos plenamente supridos, plenamente abastecidos, plenamente renovados, plenamente, ó Pai, abastecidos em todas as nossas necessidades, porque cremos num Deus que supre, um Deus que é provedor, um Deus que estende as mãos e não deixa nenhum dos seus filhos mendigar o pão, antes sustenta aqueles que creem e permanecem em ti.
Olha para a tua igreja agora, Senhor, eu declaro sobre eles esta palavra de bênção, esta palavra de vida, que eles compreendam, Senhor, este mistério de estar no Senhor e permanecer em Ti, para que desfrutem desta realidade, desfrutem desta provisão preparada pelo Senhor para todos nós. Abra o entendimento da tua casa, abra o entendimento, Senhor, dos teus filhos, alarga o nosso coração para compreendermos esta verdade, porque então, Senhor, viveremos uma vida equilibrada. Eu aprendi a estar contente, seja com fartura, seja não tendo nada, seja conquistando ou deixando de conquistar. Eu tenho tudo no Senhor que me fortalece, eu tenho tudo em Cristo Jesus que me fortalece. Ele supre cada uma das minhas necessidades. Toma a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos e ministra segundo a necessidade de cada homem, de cada mulher, de cada família aqui. Provê, Senhor, aquilo que eles precisam. Provê, Senhor, a necessidade de cada um. Eu ordeno, Senhor, esta palavra. Eu declaro esta palavra de bênção sobre eles. Esta palavra de vida. Esta palavra que nos traz a certeza e a convicção de que nós no Senhor somos plenamente supridos e abastecidos. Para a tua honra, Jesus, e para a tua glória. Nós oramos agradecidos por tudo que tu és, por tudo que tu és, Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora, com alegria, com louvor no teu coração, traz a tua oferta, traz o teu dízimo à casa do Senhor. Aleluia, louvemos ao Senhor, igreja. Aplauda ao Senhor. Celebre ao Senhor com festa. Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros do Faraó se afogarem. Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar. É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir. E eu vou me perder em meia nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Me perder em meia nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Eu já vi a sarça ardente, eu já vi o mar se abrir, eu já vi os cavaleiros do Faraó se afogarem. Eu já vejo os relâmpagos, a trombeta me chamar. É a voz do meu amado me chamando pra subir, subir, subir. E eu vou me perder em meia nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Me perder em meia nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Oh Senhor, estamos reunidos nesta noite para te glorificar, para contemplar a tua glória.
Ó Senhor, revela-se a nós, revela-se ao teu povo nesta noite, Senhor. Revela a sua face, queremos te conhecer, queremos te celebrar. Quem aqui quer celebrar ao Senhor? Glorifica o seu Deus, igreja. Glorifica o Senhor. Levante a sua voz, levante o seu clamor. Ele está vivo, Ele está entre nós. Glorifica o Senhor, amado. Aleluia. Ao Senhor. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Aleluia. Eu queria que ficassem aqui, depois do culto, já vem rapidamente para frente. Eu queria conversar com os meus líderes supervisores do meu setor, tá? E os líderes de corda do meu setor que puderem ficar também, fiquem, eu preciso conversar com vocês. E então venham para frente aqui, nessa coluna aqui, já vem, já senta aqui já, para a gente, eu descer daqui e já conversar com vocês. Feche os seus olhos, levanta suas mãos aos céus, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor nos falou. Obrigado por ter aceitado o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado pelas vidas que se decidiram por Ti. Obrigado pelas vidas que vieram aqui nos visitar. Senhor, nós estamos honrados com a presença deles. Que o Senhor abençoe a família deles e a família de cada um que aqui se faz representar. Pois nós os abençoamos assim, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo da promessa, esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje, até que Jesus volte para nos levar para a casa do Pai. Amém, igreja? Que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai? Você vai ou não? Eu vou Subir a montanha. Vou subir a montanha. As mulheres. Eu vou subir a montanha. Essa semana nós vamos ver a face de Deus, os homens. Eu vou subir a montanha. Toda a família. Eu vou subir a montanha. Vai na bênção, amado. Em nome de Jesus. Deus abençoe.